A lei do ficha limpa é uma das manifestações mais importantes na contemporaneidade que se concretizou através do Congresso Nacional. Uma lei de iniciativa popular que eu tenho a honra de ter participado da coleta de assinaturas como militante da esquerda socialista, como militante que não acredita que a representatividade do povo brasileiro tem que ser delegada a corruptos, que tem que ser delegada a pessoas que não têm responsabilidade com o interesse público, que se utilizam do poder político, do poder dos mandatos para benefícios pessoais, familiares e outros fins políticos. Então, eu me sinto muito honrada de ser hoje senadora da República, fruto desse momento histórico onde o povo brasileiro diz que para representá-lo você tem que ser honesto, você tem que ser ético, você tem que estar atuando dentro da moralidade pública. Então, essa é uma coisa que me anima muito de estar hoje assumindo uma vaga representando o povo paraense no Senado Federal. Eu estou muito tranquila, eu não acredito que vai haver reversão da decisão do Supremo. O processo político que envolve o debate do ficha limpa não é uma questão paraense apenas, é uma questão nacional. Muitos brasileiros e brasileiras se envolveram nessa questão, as universidades, a própria imprensa, a mídia, de um modo geral, acabou se envolvendo de uma forma positiva e hoje, no meu entendimento, está concretizado, está sedimentado o sentimento de que não é possível mais retroagir a lei do ficha limpa. É lógico que nós precisamos avaliar os vários cenários, né? As origens, inclusive das candidaturas, né? O motivo pelas quais elas foram enquadradas na lei do ficha limpa, né? São motivos diferenciados. Nós não podemos ficar na expectativa se amanhã um determinado deputado ou senador reassumir a sua vaga no Congresso porque foi, digamos, condenado por o desvio de 10 centavos ou de 300 bilhões de reais. Esses, por exemplo, não fazem parte da origem dos problemas paraenses que envolveriam diretamente o meu mandato. Porque a origem das candidaturas que concorreram comigo, que estão relacionadas na lei do ficha limpa, foram de parlamentares que abandonaram o mandato e, ao julgar o caso do ex-deputado Jader Barbalho no Supremo Tribunal Federal, o tribunal afirmou, não com o voto de 6-5, mas com a decisão final do tribunal de que, mesmo mantendo o empate, deveria prevalecer o artigo 226, que diz respeito à decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que foi de manter a inelegibilidade do candidato. Portanto, essa candidatura não participou oficialmente, não poderia ter sido sequer computado os votos, muito menos legitimados. Então, este caso, ele também, por decisão do Supremo, se tornou um caso de repercussão geral. Todos os demais que estejam nesta origem terão que ter o mesmo tratamento, não poderão ter tratamento diferenciado. É óbvio que existem outros processos nacionais de outros estados, existe mais um que ainda não foi julgado do Pará, nesta origem, que é do ex-deputado Paulo Rocha, que poderão ser julgados.
e que pode gerar talvez uma interpretação por parte de algumas teses jurídicas, né, de que isso pode talvez devolver a esperança de retroagir o caso do ex-deputado Jader Barbalho. Eu não acredito nisso. As leituras que eu tenho conseguido fazer nos bastidores, tanto do Tribunal Superior Eleitoral quanto do Supremo, nas audiências várias que eu já tive com vários ministros, né, com os vários escritórios de advocacia especialistas nas questões eleitorais, como por exemplo o escritório do Dr. André Maimoni, que está nos acompanhando nessa questão, que foi quem fez a defesa contrária ao caso Roriz, que foi quem fez a defesa contrária ao mensalão. Pessoas que têm acompanhado essas questões nos afirmam que as hipóteses são remotíssimas de que isso venha a retroceder. Tem uma notícia espalhada na cidade, né, em forma até de boato, e desde do mês passado estava anunciado que no dia 4 teria um julgamento. O dia 4 já passou, hoje são 18 de março, né? E sem explicar do que se trata. Tem um recurso, um mandado de segurança, sem pedido de liminar, que é um fato inédito. Nenhum dos advogados que nos acompanham tinham visto coisas semelhantes, né? Nós já consultamos o ministro Lewandowski, nós já consultamos o ministro relator sobre a questão. Ele decidiu não dar a liminar, não vai conceder a liminar, pelo menos isso está consagrado, porque ele acha que é preciso concluir essa questão no Tribunal Superior Eleitoral. Portanto, quer julgar o mérito, assim como o Tribunal Regional do Pará julgou o mérito quando foi solicitado pelo candidato uma nova eleição, né? Essa ação, ela trata do mesmo assunto, que já tem julgamento no Pará, questionando o julgamento do Pará, né? O que é muito difícil que uma instância superior, que foi, digamos assim, a protagonista da inelegibilidade da candidatura, ela, mesmo reconhecendo que existem teses diferenciadas sobre isso, mesmo reconhecendo que a eleição para senador e senadoras é uma eleição majoritária, mas ela não é uma eleição executiva. Ela não precisa ter 2 turnos. Nunca qualquer senador brasileiro entrou no Senado Federal a partir de uma votação de 2 turnos, porque teve menos que 50%, porque teve mais que 50%. Inclusive os 2 últimos senadores que nos antecederam, a ex-governadora, que foi ex-senadora, e o atual prefeito, que foi ex-senador, ambos entraram com um percentual abaixo de 23%, não fechando, portanto, os 50% que esta tese afirma ser necessário para chegar no Senado Federal. Então, estou muito tranquila, porque eu estou estudando já há algum tempo os bastidores políticos, estudando as diversas interpretações que têm sido dadas a essa questão, e eu não acredito que vá haver reversão neste caso. Além do que, eu tive a oportunidade, como senadora da República, de sabatinar o ministro Fux antes da sua concretização como membro do Supremo, antes da sua posse no Supremo Tribunal Federal. E eu pude ouvir dele questões alentadoras. Ele é um ministro de carreira, da carreira jurídica, não foi questionado, tem uma postura reta em relação ao interesse público, tem privilegiado nas suas sentenças, nas suas interpretações de relatorias, pelos espaços onde ele teve oportunidade de passar, o interesse público.
não interesses particulares ou partidários. Ele também utilizou uma expressão que para mim foi absolutamente alentadora, né? Eu votei no ministro Fux, porque no contexto do seu pronunciamento, que não estava escrito, foi de improviso, celebrado por todo mundo, ele disse que a justiça brasileira não pode ficar de costas para a intencionalidade da lei. Ele, inclusive, se manifestou dizendo que não acha justo e correto a judicialização da política. E isso é um tema também de interesse público. Nós temos nos manifestado sobre essa questão no Congresso Nacional, historicamente, inclusive, desde os mandatos da Heloísa, do senador José Neri, né, do deputado Ivan Valente, do deputado Chico Alencar, da deputada Luciana Genro, agora do deputado Jean Willis. E ficamos muito satisfeitos com a interpretação que ele deu de conteúdo sobre o debate. E recentemente ele tem afirmado que a lei do ficha limpa é uma conquista da sociedade brasileira, que a lei do ficha limpa ela afirma uma visão política de representatividade social. E eu estou muito tranquila em relação a isso. Eu não acredito que vá haver reversão nesta origem que tem a ver com a retroatividade da lei. Eu não acredito nessa mudança, digamos assim, contrária à ficha limpa. Então, eu continuo dizendo, como sempre disse, eu estou tranquila, exercendo o meu mandato com muita responsabilidade. Cheguei chegando no Senado, não fui lá para dizer sim senhor para ninguém. Tenho tido posturas firmes de combate à corrupção. Entramos agora essa semana com uma representação na Câmara Federal contra a Jaqueline Roriz, na Comissão de Ética. Provavelmente esta semana vamos estar representando contra os 2 senadores que foram acusados pelo Arruda, tanto o senador Demóstenes como o senador Agripino, né? Porque é hora sim de dar uma virada na página política do nosso país. Na política não é lugar de corrupto. Nós temos que inverter essa lógica. Não podemos acreditar e aceitar que todo político é corrupto ou que todo político tem que ser corrupto. Nós, trabalhadores, nós pessoas de bem, temos que ocupar cada vez mais esses espaços. Então, eu estou muito tranquila e muito feliz de poder estar ocupando essa dura tarefa. Bom, o Brasil já há algum tempo conhece, através dos relatórios oficiais, inclusive do Congresso Nacional, as rotas de tráfico humano que desde 2003 foram amplamente divulgadas nos meios de comunicação, as autoridades tomaram conhecimento. Essa questão ela vem me incomodando há algum tempo. Eu presidi a primeira CPI de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes aqui na Amazônia e, na oportunidade, me utilizei desses dados do relatório do Congresso e anunciei várias rotas existentes aqui na nossa região. Rotas que tomaram conta da Amazônia, que tomaram conta da vulnerabilidade social que vivem as crianças e adolescentes da nossa região e do país de modo geral, mas não só as crianças e adolescentes, porque até então nós tínhamos notícias das rotas de tráfico humano na perspectiva da exploração sexual, para fins de exploração comercial, sejam das prostitutas que saem daqui do Brasil para fora, sejam das meninas, adolescentes e até crianças levadas para fins de exploração comercial. Essas rotas, elas ganharam força pela ausência do Estado
no cumprimento do dever de fiscalizar o tráfico de pessoas, e mesmo que desde 2003 o Brasil tenha sido signatário da Convenção de Palermo para fins de controle, para fins de punição dos agentes envolvidos nas redes de tráfico, absolutamente nada foi feito nesse sentido. Então, hoje nós temos outros elementos que compõem essa rota de tráfico, como, por exemplo, a comercialização de órgãos. É muito comum a gente ver nos noticiários regionais e nacionais um número imenso de pessoas desaparecidas. Tem programas locais em várias cidades, programas até de televisões, que mostram uma quantidade crescente de pessoas desaparecidas. Como nós não estamos na ditadura da década de 70, que os objetivos, quando se dava sumiço nas pessoas, eram de cunho ideológico, político-ideológico, nós afirmamos através dos dados oficiais que hoje um número muito grande de pessoas têm sido levadas para fora do país para tráfico de órgãos, comercialização de órgãos, assim como também para o uso do trabalho escravo, seja saindo do Brasil, seja entrando no Brasil. Cerca de 25 mil pessoas no Brasil entram por ano no trabalho escravo. E uma grande parte dessas pessoas são traficadas. Isso é uma coisa muito séria. Nós achamos que um país como o Brasil, que tem lutado ao longo da sua história para se tornar um Estado de Direito, que tem afirmado nas disputas institucionais, inclusive, que é preciso avançar na democracia, que é preciso avançar na justiça social, que é preciso avançar nos direitos humanos, que essas pessoas continuem vulneráveis por falta de condições de vida, de emprego, de renda, abandonadas pelas redes que deveriam protegê-las, continuem sendo traficadas. Olha, esse é um comércio que envolve mundialmente cerca de 30 milhões por ano. Tem muita gente organizada, utilizando inclusive a estrutura do Estado brasileiro, em grande medida, com conivência e até apoio de autoridades, com conivência e até apoio de estruturas da nossa institucionalidade, para proteger uma rede de criminosos que está diretamente ligada ao tráfico de drogas e ao tráfico de armas. Então, é o crime organizado que hoje toma um outro volume, toma uma outra dimensão com o tráfico de seres humanos. Eu acho que essa CPI ela não vai ter um trabalho muito fácil de ser realizado. O nosso país é muito complexo. Se nós focarmos apenas na Amazônia, que talvez seja um viés que nós possamos dar a esse debate, nós ainda estamos analisando e vamos analisar com as entidades da sociedade civil uma estratégia que de fato produza um resultado que sensibilize o governo federal, que sensibilize as autoridades, dos prefeitos aos vereadores, do governador aos deputados, dos governadores aos deputados e a estrutura da União, para que a gente possa, de fato, dar uma resposta para a sociedade brasileira, mostrar que tem caminhos para impedir o tráfico de seres humanos. Como também acho que o fato de termos aprovado na Comissão de Direitos Humanos uma parceria, digamos assim, com alguns ministérios. Ontem eu estive diretamente com a ministra Maria do Rosário, que está assumindo
a Secretaria de Direitos Humanos na condição de ministra, né, com o status de ministério, ela se comprometeu integralmente em ser porta-voz, junto à presidenta Dilma Rousseff, de fazer com que o governo possa dar o apoio total ao trabalho da CPI. Nós achamos que é fundamental essa inter-relação, porque nós vamos interagir com Polícia Federal, nós vamos com Polícia Rodoviária Federal, nós vamos interagir com a estrutura da segurança, né, no Brasil inteiro. E vamos precisar, porque não existe nenhum caso de denúncia dessas rotas de tráfico, seja para fins de exploração sexual de criança e adolescente, sejam para outros fins, que não exista no paralelo ameaças de mortes, né? Nós tivemos aqui um estado absolutamente violento, onde as pessoas, quando denunciam, ainda não têm a proteção assegurada. Eu aproveitei também a reunião com a ministra e denunciei a situação, por exemplo, da irmã Henriqueta, que é uma militante dos direitos humanos aqui, que tem sido uma parceira no enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes, e que por conta da situação que gerou a sentença de 21 anos de condenação ao ex-deputado Cefé, ela continua até hoje sendo ameaçada, né, e continua sem proteção do governo federal. Então nós estamos sabendo, né, dos riscos de assumir uma tarefa tão árdua, né, tão complexa e cheia de dificuldades, e vamos assumir com responsabilidade. Vamos assumir porque o nosso papel não é bater palma, não é dizer sim senhor, não é ser conivente com a violência, seja com homossexual, seja com negro, seja com mulher, seja com criança, deficiente, idoso ou qualquer cidadão. Eu tive o privilégio de assumir, dentre as comissões que eu tomei posse no Senado Federal, a Comissão de Economia, que aliás é uma das comissões mais disputadas no Senado Federal. E uma das primeiras iniciativas que eu tomei, depois de me pronunciar da tribuna do Senado Federal, foi entrar com um requerimento pedindo a presença da ministra Miriam Belchior, para que ela pudesse explicar ao povo brasileiro, através da Comissão de Economia do Senado Federal, o detalhamento que não apareceu no decreto presidencial, de onde iam sair esses recursos. Nós temos informações vazadas através da imprensa, tem informações do próprio governo gerais, digamos assim, mas não detalhadas. Exatamente porque nós não concordamos com a visão que o governo implementa desde da era Lula, aliás, desde da era Collor, com mais força, passando pelo Fernando Henrique, de que a prioridade orçamentária do país deva ser designada ao pagamento da dívida pública, né? No ano de 2010, 44,85% dos recursos produzidos pelo esforço dos trabalhadores nesse país foi designado à dívida pública, enquanto que a distribuição do restante do bolo não chega a 0,8% para ser aplicado em políticas sociais na área da infância e da adolescência, na área do que a gente chama da assistência social, mesmo que hoje nós tenhamos duas legislações assim, absolutamente importantes e que são consideradas as melhores do mundo nessa área, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente e é
o LOA, que é a Lei Orgânica da Assistência, que é uma espécie de sistema único da assistência, assim como tem o Sistema Único da Saúde, né? E, infelizmente, essas duas legislações, mesmo estando na ponta de lança, eu dizia, inclusive, ontem também para a ministra Maria do Rosário, que foi uma das ativistas da aprovação dessas duas leis, né? Que não basta ter lei. Nós precisamos concretizar uma política para a infância e para a adolescência a partir de recursos no orçamento. E que não adiantava descobrir um santo para cobrir o outro. É verdade que as famílias estão desagregadas. É verdade que está faltando alimento na casa das pessoas. É verdade que as pessoas não estão conseguindo pagar a energia, né, a água, porque a taxa tributária é cada vez maior, né? É verdade que o salário mínimo mantido como política de governo, rebaixado, está longe de atender o artigo 7º da Constituição Federal, né, que o salário mínimo deve garantir uma vida digna. As pessoas precisam ter água, luz, telefone, assistência, poder fazer sua higiene pessoal, garantir com que os filhos estudam e ter alimentação de qualidade, assim como pagar transporte, que é um outro nó crítico, digamos assim, na vida do brasileiro hoje. Um sistema falido, né, que está absolutamente vinculado, e já tem denúncias diversas sobre isso, já tem ações em vários ministérios públicos brasileiros de que esse é um dos setores que tem bancado a eleição de senadores, de deputados, de vereadores, de prefeitos, e que tem tido historicamente a conivência dos mesmos para que o transporte continue sendo de péssima qualidade e nos valores absolutamente impossíveis de ser pagos pela população que tem um salário rebaixado. Então, se a Bolsa Família hoje cumpre um papel, e nós não podemos entrar aqui no mérito grosso modo de que papel é esse, de qual seria o outro papel que essa Bolsa poderia estar cumprindo, porque eu acho que numa situação de emergência é necessário, desde que existam políticas compensatórias, desde que em pouco espaço de tempo, como fez Edmilson na Prefeitura de Belém com a Bolsa Escola, retirou as famílias da situação de dependência da Bolsa e colocou no mercado do trabalho através do Banco do Povo, através de formação de cooperativas para que essas famílias pudessem viver do seu próprio trabalho, né? Então, mesmo que nós não entremos nesse mérito agora, mas é impossível você retirar de um setor que é absolutamente estratégico para impedir que as crianças e os adolescentes continuem na situação de vulnerabilidade social, seja no trabalho infantil, seja as crianças que estão em risco de rua, sejam os adolescentes que estão em conflito com a lei, que é um dos recursos retirados, cerca de 10% foi retirado desse programa, né? Sejam as crianças que estão vulneráveis por falta de promoção de cidadanias na educação, na cultura, no lazer, né? Então, eu fiz uma crítica pública a essa decisão do governo federal e estou lutando na comissão para aprovar o requerimento para que a ministra venha se explicar, né? Porque não basta dizer que, como disse, com todo o respeito que eu tenho à ministra Maria do Rosário, que os programas por si só não garantem. Tudo bem, é verdade, tem que ter política pública. O programa é parte da política, né? Mas é preciso ter o recurso. Se não tiver o recurso para o programa e para a política, não vai ter resolutividade, não vai ter enfrentamento de violência. As nossas crianças, os nossos adolescentes vão continuar matando e morrendo, como fazem aqui nas esquinas de Belém, em Marabá, em Santarém, em Altamira, como fazem nas regiões periféricas do nosso país. Então, é uma crítica absolutamente
embasada em análises científicas, em estudos, em dados que foram produzidos através de pesquisas, de que o país não vai conseguir enfrentar a violência generalizada, que hoje é assustadora, que hoje desespera as famílias brasileiras, né? Porque não deve ser fácil ver um filho sendo levado para o caminho da droga. Não deve ser fácil ver um filho morrendo com um tiro na cabeça. Não deve ser fácil ver um filho abandonando a possibilidade de ter um futuro feliz para estar traficando. Seja traficando pessoas, seres humanos, como mercadorias, seja traficando drogas, seja traficando arma, seja fazendo outras ações ilícitas, né, e prejudiciais à vida pública. Então, eu estou muito convencida de que essa questão precisa ser enfrentada. Estou firme no enfrentamento dela e tenho feito cotidianamente, como fiz durante o debate do salário mínimo, a crítica ao governo pela opção de pagar mais de 40% para a dívida pública, uma dívida que eles não querem auditar, que eles não querem encontrar, porque sabem quem as fez e sabem que não foi a classe trabalhadora. Agora, remeter este pagamento para as famílias humildes, para as famílias que estão desprovidas, às vezes, da possibilidade de ter um teto, que estão morando na beira dos canais, na beira das encostas de morro, sendo vitimadas pelas chuvas e por outras questões da natureza, digamos assim. Então, se depender do nosso mandato, nós vamos vasculhar esses 50 bilhões.